Muito bem, estamos entrando no ar com Pode Tudo, mas nem tudo pode. O programa especial aqui da Nova Interativa Podcast, o primeiro podcast da região agreste. Nós vamos iniciar o nosso primeiro programa hoje, recebendo o nosso primeiro convidado, nosso amigo Assis. Assis da Cultura, Assis de Tia Chiquinha, Assis da Estrela Matutina, o homem que representa a cultura aqui em Monte Alegre, no Agreste Potiguar e em todo o Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Assis. Você é o primeiro convidado no nosso primeiro programa, no Pode Tudo. Receba aí o meu abraço, meu carinho de sempre e o nosso abraço especial para os nossos telespectadores. Ô, coisa boa, né? Ser o primeiro aqui do Pode Tudo, né? Mas nem tudo pode. Nem tudo pode, viu? É uma honra para mim estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite, desde já. E vamos lá. Vamos ver o que é que a gente vai perguntar, né? Vamos ver o que é que vem por aí. Pois não é arquivo confidencial do Faustão não, mas... Às vezes eu tenho medo, sabe, dessas perguntas aí, mas o que vier aí eu respondo. Vamos lá, Assis, como é muito conhecido da população, em especial da população montealegrense, mas ele tem um trabalho realizado em todo o Agreste, Potiguar aqui do Rio Grande do Norte, e também... né, representa muito bem a nossa cultura. Ele é filho de Dona Chiquinha, saudosa Tia Chiquinha, do Arraiá da Tia Chica e de tantas outras notícias, história fantástica da nossa saudosa e querida Tia Chiquinha. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Mas vamos conhecer um pouquinho da história do nosso amigo Assis, né? Que ele é conhecido aqui pelas quadrilhas juninas, pela turma do Vixe, pelo Arraiá da Tia Chica, pelo Tererê, pela Estrela Matutina, mas Monte Alegre não conhece muito o Assis, o Francisco de Assis, aquele menino filho de Dona Chiquinha, que eu sei que tem uma história de vida, a sua história é muito bonita, e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Assis, sobre o Assis, o menino Assis de Monte Alegre. Bem, sou uma pessoa que sou bastante empenhado naquilo que faço, né? Sou casado atualmente, pai de um filho, Kerlon, que já está pendendo para música, pendendo para arte também. Isso é muito bom, né? Como você já falou, sou filho de Dona Francisca Nilo, conhecido como Dona Chiquinha, uma pessoa que trouxe uma bagagem cultural muito grande para Monte Alegre, e essa bagagem cultural veio para mim, né? Vamos dizer que eu fui um herdeiro, apesar que minha mãe teve 8 filhos, mas 3 faleceram, ficaram 5, mas os outros não quiseram dar essa continuidade a esse trabalho, e eu me empenhei nisso aí, né? Me identifiquei. Iniciei no teatro, no projeto do Unicef, que era um projeto chamado Projeto Escambo, de teatro de rua, e eu, por curiosidade, ficava olhando pela janela que o trabalho tinha sido destinado aqui para a Escola Maria Nilson, do bairro da Esperança, e minha mãe era diretora da escola na época, e eu vim olhar as aulas, mas não queria participar, e depois de algum tempo eu resolvi participar. Fui convidado para ser aderecista do grupo, fazer os adereços. E quando finalizou o projeto, eu decidi continuar o grupo, bem jovem, trabalhando também com jovem, com adolescente, sendo adolescente, trabalhando com adolescente. E aí o trabalho seguiu, e é onde eu estou até hoje. Fiz vários outros trabalhos, né, que acabei me destacando. Um deles foi a quadrilha Tia Chica, como você falou, que a gente fez para brincar, mais uma brincadeira que deu certo. Participamos de um festival, que foi o Quatrocentão, que foi o primeiro festival que participamos, que foi quando Natal completou 400 anos e foi criado o Quatrocentão pela TV Ponta Negra, e tinha vaga para quadrilhas infantis. A gente foi participar. Como o Arraiá da Tia Chica. Arraiá da Tia Chica, disputamos uma final com 12 quadrilhas e a gente não esperava, mas conseguimos ser campeã. E como a quadrilha foi campeã, o meu nome acabou se destacando, e outras pessoas, tendo curiosidade de saber quem era que tinha feito, acabou me convidando. As portas se abriu, né? Para outras cidades. Fiz trabalho em Veracruz, fiz trabalho também em Brejinho, recebi convite para São José do Mipibu, Nísio Floresta, mas acabei não indo. Passei 5 anos trabalhando em Veracruz.
Foi um trabalho muito bom com a quadrilha Venha Ver. E foi aonde eu peguei experiência de trabalhar com adulto, né? Com adolescente e adulto. E aí tô até hoje. Já fiz, acho que mais, entre marcando, ou coreografando, ou dançando, mais de 30 quadrilhas. Eita. Assim, mas houve resistência, né? Sua também. Você também não foi só entrar de vez na cultura, eu soube que você resistiu um pouquinho, né? No começo eu não me identificava, né? Eu olhava por curiosidade. Apesar que quando criança, com 6 anos de idade, eu já tinha participado de quadrilha, de teatro, minha mãe colocava pra fazer. Eu fazia, mas não gostava não, mas eu fazia, né? E a quadrilha da escola também, na época que eu estudei no João de Paiva, eu dancei por 3 anos na quadrilha João de Paiva. E assim, mas não era aquela coisa que eu fazia por gostar, eu fazia por fazer mesmo, não tinha amor àquilo que fazia. Então, por curiosidade, o pessoal me chamava muito, né? O professor de teatro Francisco Canindé, que tem um apelido chamado Guara, que eu perdi o contato com ele, não sei por onde ele tá. Ele me incentivava bastante, me chamava, tal, mas eu não queria participar. Minha mãe também pedia, vá lá, participe, é legal, mas eu não queria. Eu ficava só olhando da janela, aquela coisa. Passei várias semanas até me adaptar. Entrei e no final foram 9 meses de estudo de teatro, tendo aula toda semana, toda quinta-feira. E foi aí que eu comecei, né? Depois fiz outros cursos de teatro, acabei gostando, fiz outros cursos de teatro. Mas no começo realmente eu não me identificava não. Eu vim me identificar mesmo com 14, 15 anos, mas anteriormente não gostava muito não. Anterior a isso, né, você também passou por algum problema de saúde, não foi? Com 11 anos de idade eu tive um problema de infecção, onde eu perdi um pedaço do meu intestino. Poucas pessoas sabem Foi disso, mesmo, mas eu tenho um intestino reduzido de uma cirurgia que eu fiz e quase morro. Mas isso não interfere na sua vida? Não. Só em algum tipo de alimentação. Só, mas tirando isso, poucas pessoas sabem disso. Mas eu quase que poucas sabiam, né? Agora eu ficar sabendo, né? E na época que eu era adolescente, o que eu gostava era artes marciais. Eu treinava Kung Fu, treinei Karatê e foi muitos anos. Até os meus, acho que 17 anos eu treinava artes marciais. Depois acabei desistindo das artes marciais, porque foi na época que eu comecei a namorar e vi que tinha coisa melhor do que artes marciais. Então eu desisti, pra não perder tempo. Desistir das artes marciais por causa do namoro. Namorava com uma pessoa que também gostava dessa parte cultural, né? E que já entrou também numa família que gostava disso, que tinha quadrilha junina e tal. Foi aí que eu comecei a dançar na Tererê, né? Em 1996. Eita. Faz tempo. Eu comecei a dançar na quadrilha Tererê e passei 5 anos até o final da quadrilha, que foi em 2000. Eu dancei na quadrilha, né? Mas em 1997 eu já estava coreografando quadrilhas. Eu comecei a dançar no ano, no outono já estava coreografando já. Eita. E aí teve um ano que eu fiz 3 quadrilhas num ano só, que foi a Tia Chica, que era infantil, a Estrela Matutina e o Arraiado Venha Ver, lá de Veracruz. Fazia então foi um trabalhão danado, mas assim, na época eu tava no pique, né? Uhum. Então foi legal, foi bom, foi uma experiência legal. Mas você tem uma história na sua carreira cultural que você, obviamente, herdou isso da sua mãe, mas é algo que já tá no sangue, né? Veio de sua avó, seu pai. Exato. Tem uma carreira assim por trás assim muito grande, né? Que envolve a cultura na sua vida familiar também. Conta um pouquinho pra gente. A mãe da minha mãe, a minha avó, o nome dela era Maria Batista, mas era conhecida como Maria das Pastoras, porque ela tinha um grupo de pastoril, onde a minha mãe e minhas tias todas dançavam, né? Tinha meus tios também, que era palhaço. Tinha um palhaço Tegeba, que era um palhaço... Tegeba. Era bem conhecido na região de São Gonçalo, Macaíba, Extremóis. Tinha outro que era o Velho V8, que era tio Cício. E já todos falecidos, né? Teve o outro, que foi o último, que foi meu tio, que a gente conhecia, o seu Madruga, que morava aqui na Rua Nova. Ele foi o último palhaço do pastoril. As minhas tias todas brincavam, né? E eles saíram de São Gonçalo do Amarante, moraram um tempo no bairro de Cerrosado.
Depois foram para Ponta Negra e foi em Ponta Negra que eles vieram fazer uma apresentação aqui em Monte Alegre, o Pastoril Mimosita. Aí chegando aqui na cidade já existia um outro pastoril, né? Mas como era novidade, o pessoal foi assistir e tal. E o pessoal gostou muito, que eles na verdade viviam disso, ganhavam dinheiro com isso, né? O pastoril, ele tinha as jornadas, que eram várias jornadas, e começava, digamos, 7 da noite e ia até amanhecer o dia. Era a noite toda, era uma festa, né? Aí, por exemplo, a jornada de entrada passava meia hora, 40 minutos, só músicas de entrada de pastoril. A noite todinha. Quando terminava a primeira jornada, aí, para as pastoras descansar, minha avó fazia um forró. Tinha uma coisa que ela fazia, que minha tia contou, que ela pegava um litro de cachaça e colocava no meio do salão. Aí o pessoal ia dançar, né? Mas se alguém batesse naquele litro e derrubasse, tinha que comprar a cachaça. Era um truque dela. Entendeu? E assim, as meninas também do pastoril, elas podiam dançar com as pessoas que quisessem, mas tinha que pagar ela para dançar. Senão não dançava, não. As outras podiam dançar, mas as pastoras não podiam dançar, não. Aí foi aí que meu pai conheceu minha mãe, foi no pastoril. Ele não queria que ninguém dançasse com ela, aí sempre botava mais dinheiro só pra ele dançar com ela, só ele que podia dançar com ela, né? Apesar deles serem... Pagando a dança, né? Pagava pra dançar. Apesar ele ser primo, mas não se conhecia, né? Aí conheceu no pastoril, e o pastoril ficou vindo a cada 15 dias. A cada 15 dias, mas depois ela veio definitivo. Isso em 1952. Minha mãe tinha 12 anos de idade. Nossa. 12 para 13 anos. Muita história. Aí, o que ela me passava, muita coisa eu aprendi, né? Eu lembro até as datas. Aí, já tinha um pastoril na cidade, que era o pastoril do seu Pedro Vieira, chamado Pastoril Flor do Lírio. Aí, o seguinte... Teve a rivalidade dos dois grupos, a rivalidade dos dois pastoris, e teve um dia que chegou a jogar em pedra um no outro. Briga mesmo? Briga mesmo, porque assim, dividia as pessoas da cidade, aí um dava mais gente, outro dava menos, acabava mais cedo, aí o que acabava mais cedo as pastorias assistiam o outro pastoril, aí ficava vaiando. Aí teve um dia que teve uma briga feia. Aí tiveram que depois conversar. Banda de tijolo e Banda de tijolo. Tiveram que conversar entre as duas turmas pra ficar assim, não fazer no mesmo dia. Um fazia uma semana e o outro fazia outra semana. Aí foi o acordo de paz, né? Aí deu certo. Depois findaram amigos. Seu Pedro Vieira era muito amigo do meu pai. Eu lembro dele ainda, eu era pequeno, mas eu lembro quando ele ia lá em casa. Ele era o palhaço do pastoril e no final deu tudo certo. Aí durou bastante tempo. Teve essa época que eles dançavam na rua Joaquim Barana, né? Que era o local lá que minha avó fazia o pastoril. E depois teve um outro local, que quando ela mudou de casa, que era no Barro Vermelho. Era ali que se fazia o pastoril. Ela mesmo ajeitava piso, ajeitava tudo, fazia uma palhoça pra vender as bebidas, as coisas, e era uma festa a noite toda. Pois é, né? Isso aí é muita história mesmo pra contar. Dona Chiquinha, que a gente vai conhecer um pouquinho da história dela aqui. Mas atrelado a essa sua carreira, né? A sua carreira como artista, como produtor cultural, você também teve passagem e vive também no setor público, né? Você tem um grande trabalho no setor público, inclusive... Você foi conselheiro tutelar aqui no município de Monte Alegre, né? Como é que foi essa experiência? Assim? Eu fiz parte do primeiro conselho tutelar de Monte Alegre. Primeira formação. Eu não sabia nem o que era, na verdade. Foi minha mãe que chegou pra mim e disse, vai ter vagas abertas aí pra o pessoal se inscrever pro conselho tutelar. Não sabia nem o que era. Eu disse, não, acho que eu não vou querer isso, não quero não. Aí disse, não, mas é um negócio legal, eu trabalho com adolescente, com criança, e você já tem esse trabalho voltado a adolescente, a criança, seria legal participar. Aí eu fiz uma prova, passei, aí tinha que me candidatar, fazer propaganda, pedir voto, nem sabia que era dessa forma. Mas no final deu certo, eu tive 694 votos na época,
e entrei pro Conselho Tutelar. Não me identifiquei, depois acabei não me identificando, porque é um trabalho que é muito árduo, muito espinhoso. Você trabalha com justiça, você trabalha com polícia, e, enfim. Família. E muitas vezes as pessoas até ficam... Eu várias vezes fui ameaçado na época. Então a gente vivia com medo, praticamente. Tinha que andar com muito cuidado, né? E foi uma época que até celular eu não queria usar. Porque quando tocava, só era pedido de socorro. Então foi difícil, foi uma época difícil. Eu não desisti porque eu sempre pensava nos votos que eu tive. Tinha que honrar o voto das pessoas, então fiquei até o final. Teve uma votação boa, né, Cid? Uma votação boa, a ponto de chamar a atenção dos políticos na época e me convidar para entrar na política. E eu não quis até hoje, né? Na verdade. Mas foi uma experiência assim, né? Que se viu, valeu como experiência, né? Mas dizer que eu gostei, eu não gostei não. Mas eu tenho certeza que você gostou de um outro momento na sua carreira no serviço público, né? Quando você foi para o PET e para o Projovem, né? Você fez um trabalho ali, porque a sua vida sempre esteve ligada ao jovem, né? Assim, com certeza. Então, como é que foi esse trabalho com o PET e com o Projovem? Eu recebi o convite para fazer parte do PET, né? Como coordenador. E na época que eu estava no PET, era muito bacana. Tinha, na época, 150 crianças. Era muita criança. Mas o trabalho estava bem bacana. Aí surgiu o Projovem, acho que uns 3, 4 meses depois. E eu achei que seria melhor para mim, porque eu gosto de trabalhar com criança, mas gosto mais ainda de trabalhar com adolescente. Eu me identifico demais com os adolescentes. Então, na época, me ofereceram a opção, né? E aí, você gostaria de trocar pelo Projovem? Eles vou na hora. Então, deixei o PET e fui para o Projovem, e foi aonde foi feito um trabalho muito bacana, com todos os facilitadores da época, que cada um era num segmento. O meu era cultura, né? Onde a gente montou um grupo de teatro lá, e dança também, teatro e dança. A gente criou a quadrilha junina do Projovem, inclusive a gente até chegou a disputar em festivais, apresentar em várias cidades, e a gente chegava e dizia que a quadrilha era do Projovem, e muita gente não acreditava, porque era uma quadrilha que era grande em número de adolescentes, de pessoas, e era muito bem arrumada, de figurino, era som ao vivo, tudo isso. Então foi muito bom, a época foi muito boa. A gente ensaiava inclusive até nos sábados e domingos. A gente não tinha esse negócio não. Se até feriado, se precisasse, a gente tava lá para fazer, porque a gente queria ver acontecer, né? E o Projovem, depois acabei trabalhando não só no centro, mas também em Lagoa do Mato, Comum, Sobrado e Cajueiro. Se estendeu, né? Foi. E isso era tudo ao mesmo tempo. Era correria, mas era legal. Foi compensador, assim? Foi porque, assim, sabe, eu fiz muitas amizades na época, inclusive nos distritos de Monte Alegre, não só com os jovens, mas com as famílias dos jovens. Então isso é muito bom, eu gosto demais de fazer amizade, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? É muito bom chegar no canto, ser bem recebido pelas pessoas, justamente por você ter essa amizade, né? Tem pessoas que chegam fazendo inimizade, isso não vale a pena, não. A gente tem que fazer amizade mesmo, por onde passa. É verdade. Assis, eu sei que você fez muitos trabalhos, né? Se dedicou bastante e se dedica hoje. Eu admiro demais esse seu comprometimento. Não é para qualquer um, não é todo mundo que sustenta firme. Mas eu sei que você tem a menina dos seus olhos de ouro, né? A Estrela Matutina, que inclusive esse ano completa 22 anos de 22 história. anos, setembro. A Estrela Matutina aí surgiu exatamente daquele período lá do Arraial da Tia Chica. Surgiu a Estrela Matutina e que hoje é a maior, é a única, na verdade, aqui do município e uma das maiores da região agreste, né? A Estrela Matutina, a gente decidiu fazer porque a gente tinha a quadrilha Tia Chica, mas os meninos estavam crescendo, né? Que a quadrilha, pelo regulamento, é até 14 anos. A partir de 15 anos já está como adulto, na categoria adulta. Então,
a gente viu que tinha necessidade de dar continuidade para eles não pararem. Então a gente tava um dia eu e a Adriana Silva, a gente começou a conversar e a gente decidiu fazer a quadrilha. Inclusive a Adriana a filha dela, as filhas dela, né? As filhas dela, no caso, Emily e esqueci o nome da outra. As duas fazem parte do grupo, né? Então isso é muito legal por saber que assim, a que fundou comigo hoje já tem as filhas que dançam, né? Emily é a rainha da quadrilha. E o meu filho também, né? Que hoje ele faz parte do regional do grupo. É músico. Que toca no regional do grupo. E tem muitos outros que são filhos dos primeiros. Então a quadrilha ela foi lançada em 2001. Que tinha a quadrilha Tererê, que acabou na época. Eu ainda levei alguns componentes da Tererê para a Estrela Matutina, que foi para dar uma ajuda e formar esse grupo com os antigos componentes do grupo Tia Chica. E a gente formou uma quadrilha legal, bacana já a princípio. Fizemos com roupa alugada, que não era figurino próprio, que na época a gente tinha dificuldade com relação ao apoio, né? Em relação ao patrocínio. E a gente também criou na época grupo de shot e grupo de carimbó, que foram os primeiros trabalhos. Aí depois veio a quadrilha junina, saiu em 2001, 2002, 2004 e 2006. Porque no caso 2004 e 2006 a gente tinha que trabalhar 2 anos para fazer uma. Que era figurino próprio. E a gente, como eu disse, não tinha tanto apoio, né? Então o apoio era pequeno, então a gente tinha que trabalhar 2 anos para fazer um. Você não imaginava que chegasse aonde estava? Exatamente. A gente saiu em 2019, depois de 13 anos a gente voltou com a quadrilha. A gente continuou fazendo outros trabalhos, né? Como Boi de Reis, Pastoril. A gente ainda chegou a fazer Paixão de Cristo. A gente fez outros trabalhos de teatro, de Alto Natal. Mas em 2019 a gente resolveu trazer a quadrilha de volta e trazer com a turma nova, né? E para servir de uma brincadeira, para servir de experiência para eles, para no outro ano sair com quadrilha para competir. Que seria, no caso, 2020. Aí 2020 teve a pandemia e a gente não saiu. Mas o grupo ele permaneceu unido. A gente começou os ensaios e depois parou. Aí passou 2020 e 2021, sem sair devido à pandemia, mas o grupo permaneceu. Então, ano passado, a gente chegou entre as melhores do estado, né? A gente ficou nos festivais sempre entre as 5 melhores. E todos os festivais que a gente participou, com exceção de Monte Alegre, né? Daqui. Mas as outras cidades, Macaíba, São Gonçalo, o Festival da Grande Natal, Quatrocentão, sempre a gente entre as 5 melhores do estado. Então isso foi uma evolução muito grande, graças a um trabalho bem feito e a um apoio bacana que hoje a gente tem, né? Graças a Deus, principalmente a gente agradece muito a Deus por isso e por ter pessoas na vida da gente que nos ajudam. Que coisa boa, né? E a Estrela Matutina hoje não se limita a apenas uma quadrilha junina, né? É um grupo. É um grupo que trabalha o ano inteiro, né? Que a gente tem, como eu falei, tem o grupo de Boi de Reis, o grupo de Pastoril. A gente tem também a comédia infantil, que é Seu Luiz e os Bonecos, né? E a gente pretende trazer novidades depois do São João, porque a gente está se dedicando agora à quadrilha e depois a gente vem com novidades. Assim, pouca gente sabe, mas hoje Monte Alegre é a capital potiguar dos festivais de quadrilha junina, né? Mas pouca gente sabe que isso começou com você. Isso teve início com a sua mão, né? Lá com a Agrestão. Eu acho que foi a maior loucura que eu já fiz na minha vida. Olha aí o resultado hoje, assim. De ser, na época, eu tava bem jovem, né? Ainda. Por não ter um festival na cidade e a gente via ter em outras cidades. E na época ninguém tinha iniciativa, então voluntariamente a gente reuniu o próprio grupo da Estrela Matutina, algumas pessoas e alguns voluntários, pra gente fazer esse evento aqui na cidade, que era Festival de Quadrilha Junina da região Agreste, como ficou conhecido, o Agrestão. Onde todas as quadrilhas do Agreste queriam vir participar, porque tinha o título, né, de campeão do Agreste, né? E assim, aí foi 2005,
2006, 2007. Durou esses 3 anos. Em 2008 não teve, porque teve um problema com a prefeitura na época, né? Porque assim, a gente pedia ajuda aos comércios. A gente pedia ajuda aos comércios para custear tudo, né? Porque a prefeitura na época só dava o espaço, se eu não me engano, os troféus. E o restante tinha que ser com a gente. Então o jurado era voluntário, o locutor voluntário, todo mundo era voluntário lá. Ninguém ganhava absolutamente nada. E eu vi uma boa vontade muito grande da parte das pessoas, né, da cidade, tanto de ajudar financeiramente, como ajudar para ser jurado ou alguma outra função. Então isso era muito bom. A gente fez durante 3 anos, deu muito certo na época, o evento estava bem conhecido já. A gente teve até a ideia de levar para outra cidade, devido a que não ter dado certo em 2008. Aí depois regressou, né? O Festival de Quadrilha veio com a InterTV Cabugi, ganhou força e tá aqui em Monte Alegre. É um festival próprio, bacana, até hoje, onde é um dos maiores do estado, né? Isso é muito bom, mas na contagem realmente de quantos festivais já se conta desde a época do Agrestão. Eu não pensava que ia entrar na história com relação a isso. Pois é, mas entrou muito mesmo bom na história com isso aí, né? Verdade. Vamos lá. A gente conheceu um pouco da sua história, né? De como tudo iniciou, da sua resistência em entrar para a cultura. E que bom que você não resistiu tanto e acabou engrandecendo, né, o nome do município. Hoje Monte Alegre tem uma história na cultura e deve-se isso ao trabalho que foi realizado pela sua mãe e, claro, continuidade com você. E há pouco tempo atrás você acabou perdendo a sua grande referência, né, da cultura, a referência familiar, a referência materna, e Monte Alegre também perdeu, né, uma referência cultural muito grande que vai ficar marcado pelo resto da história do município, né? Como é que foi essa vida? Como é que foi caminhar, estar ao lado, nascer, estar no colo da mulher que respirava cultura? Porque Dona Chiquinha, ela veio se alfabetizar com 40 anos de idade, não foi isso? Exatamente. Na verdade, assim, minha mãe sempre teve muita vontade de estudar, mas a época não oferecia muitas oportunidades, né? Então já ela casada, com filhos, e decidiu estudar no projeto Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. Teve esse projeto, ela decidiu estudar, e até inclusive contra a vontade do meu pai, que não queria, né? Então ela se alfabetizou. Acho que foi em 2 ou 3 anos. Foi uma coisa bem rápida, porque pela vontade que ela tinha de aprender a ler e escrever, mesmo com a idade, ajudou. E logo em seguida ela já queria ensinar o que ela aprendeu para outras pessoas. Então ela decidiu fazer uma escola dentro da própria casa onde morava, que era uma casa muito simples, onde não tinha reboco, não tinha piso. Mas aí, na época, o prefeito Solon Barana chegou a ajudar a fazer o piso e o reboco da sala, que tinha um espaço bacana. Ela conseguiu cadeiras emprestadas, um quadro, não sei nem de onde, e a luz era luz de candeeiro. A aula era à noite, né? Era noturna, era luz de candeeiro. Então, os vizinhos, o pessoal, ela conseguiu uns alunos, e tinha até alunos de fora, de distrito, né? Que a aula era à noite, eles não tinham como voltar pela questão de risco, né? Então os alunos que eram do distrito, eles dormiam lá em casa mesmo, na própria sala, que era a sala de aula, que era a sala da casa, era onde eles ficavam também, para retornar no outro dia bem cedo. Então é uma história e tanto. Depois ela continuou os estudos, né? E eu lembro que ela me deixava no Projeto Casulo, que era tipo um jardim de infância, uma creche que tinha na época, e ela ia para a escola Professor Gaspar estudar, onde ela estudou, ela fez o magistério lá, né? E se tornou professora, foi trabalhar na prefeitura. Ela criou praticamente a escola aqui no bairro da Esperança. Na época era Rua da Palha,
por muitas casas de palha que tinha na época. E a pouca casa de tijolo que tinha, acho que eram as 2 ou 3. Aí uma delas pertencia também a Solon Barana. E foi aonde ela abriu uma escolinha aqui no bairro da Esperança. E depois, logo em seguida, foi criada a Escola Maria Nilza. E ela foi a primeira diretora da escola. Que não seria ela, seria uma outra pessoa. Mas o pessoal do bairro não aceitou e não matricularam os filhos. E o prefeito decidiu chamar ela para ser a diretora. Então ela ficou durante 18 anos sendo diretora da escola. E quando inauguraram também a escola Evaldo Gomes, que era um pátio de vaquejada, né? Que era Evaldo Gomes, aí desmancharam o pátio de vaquejada e fizeram o conjunto Evaldo Gomes e a escola. Aí colocaram o nome da escola Evaldo Gomes por causa do parque de vaquejada. Que Evaldo Gomes era um vaqueiro, né? Na verdade não tinha relação com escola, mas colocaram para não ficar, né, sem o nome. Aí ela também foi convidada para ser diretora da escola. Ela ainda assumiu por algum tempo, por alguns meses ainda. Aí viu que era muito puxado dirigir 2 escolas. Aí não deu para ela. Ela voltou para Maria Nilza e entrou uma outra pessoa. Mas ela chegou a se aposentar como funcionária do Estado, né? Depois ela deu aula por muitos anos no professor João de Paiva, na escola João de Paiva, né? Dava aula à noite. Teve uma época que ela dava aula à noite no João de Paiva e também na Maria Nilza, mas depois ela ficou somente na escola Maria Nilza, mas cedida pelo Estado. E ela se aposentou como funcionária do Estado. Mas a história dela no bairro da Esperança não foi só cultural nem educação não, né? Assim. Não, porque assim, na época o pessoal dizia que ela era a mãe de todos. O pessoal até hoje, os mais velhos, dizem ela era a nossa mãe aqui, porque uma época que não tinha nada, que era muito difícil, que não tinha apoio de governo, como tem hoje de Bolsa Família, essas coisas, não tinha absolutamente nada. As pessoas realmente passavam grandes necessidades. E ela ajudou muito com relação, assim, fazia coisas que nem podia, mas ela chegou a fazer como, tipo assim, colocar pessoas da comunidade para ajudar ela. As pessoas mesmo se ofereciam pela merenda. Aí eu vou lhe ajudar a senhora hoje, aí no final eu quero só merendar aqui com os meninos. Então ela fez muito isso. Aqui também não tinha água na época. Ela juntou o pessoal num domingo, fez uma feijoada com o pessoal para cavarem uma cacimba na comunidade. Então aqui no bairro da Esperança parece que o lençol freático é bem mais alto, né? Bem mais fácil. Então decidiram cavar e deu a água e serviu por muitos anos. O pessoal daqui do bairro da Esperança se serviu dessa água, né? Para tudo, pra tomar banho, para beber água, que era tipo uma fonte que jorrava e não acabava não. Então ela escolheu o local, entraram de matar dentro um monte de gente, homem, mulher e menino, e fizeram uma festa para cavar essa cacimba e deu certo, né? Foi por longo tempo. A feijoada e tudo. As pessoas na época tinham necessidade, então ninguém fazia cerimônia para ajudar, todo mundo ajudava, né? E ela foi muito respeitada aqui no bairro da Esperança. Na época tinha uma pessoa que era considerado perigoso aqui no bairro da Esperança, que já tinha sido preso várias vezes, e o pessoal morria de medo dele. E quando ele aprontava aqui no bairro, as pessoas chamavam ela para ir acalmar ele. E ela ia, e ele respeitava. Era uma coisa incrível, porque o cara já tinha matado algumas pessoas. E ela não tinha medo, e ele também respeitava demais ela. Dona Chiquinha era uma mulher empoderada, né? Isso, com certeza, sem saber que era, né? Era uma pessoa que lutou muito, que estudava. Na época, lá em casa não tinha energia elétrica, ela estudava à luz de candeeiro e por várias vezes ela sentava no chão, colocava os livros no chão e colocava um candeeiro de gás e às vezes até com sono, cansado do dia, e cochilava, chegou a queimar a testa, cabelo, estudando. Ela queria muito isso e ela conseguiu o que ela queria. O objetivo dela ela conseguiu. Isso prova que não tem idade, né, para você conquistar seus sonhos. Basta você ter vontade e correr atrás. Eu acho que ela não correu atrás, não, ela correu na frente.
Dona Chiquinha era uma poeta, né? Era uma escritora. Ela se descobriu poeta quando se alfabetizou. Aí começou a fazer poesia, escrever cordel, escreveu várias histórias, história do município, história dela, história de prefeito, história ela tem uma história, deixou lá, uma história da Índia, da Lagoa do Quirambu, né? Que é, na verdade, uma lenda, e ela fez essa história com uma riqueza de detalhe, como se tivesse conhecido, de fato, essa história, como se tivesse acontecido de fato, que a gente até hoje não sabe, né, se essa história é verdadeira ou não, mas ela fez com uma riqueza de detalhe que quem vê diz, realmente isso aqui aconteceu. Tem que ter, né, um pouco de ficção em tudo, né? Pois é. Pois é, verdade. E a sua vida, né, atrelada à Dona Chiquinha, que era uma pessoa muito simpática, muito generosa, muito acolhedora. Compositora também, né? Fazia as músicas, fez várias músicas. Compositora, né? A música do São João, a música do Natal de Monte Alegre é dela. É verdade. Várias outras músicas de igreja, né? Eu lamento demais a gente não poder recebê-la aqui, né? Ela não ter ainda estar conosco aqui nessa época, para ela mesma fazer até uma poesia, recitar algum verso ou cantar alguma música aqui pra gente, seria maravilhoso. Ela deu muitas entrevistas, né? Ela participou do programa, acho que é Rotas, na InterTV, acho que é Rotas. E tinha um outro também, acho que era Resenha. Ela participou de todos os dois programas. Participou uma vez de um programa na Band, que era apresentado, era um programa local, né? Que era o Valeu Boi, que o Valeu Boi, quando vinha pra cidade, de Edvan Martins, quando vinha pra cidade também fazia alguma coisa, alguma matéria com as pessoas da cidade, né? E uma vez ela fez umas músicas lá para o programa e aí também apresentou. TV Ponta Negra cansou de fazer, teve várias emissoras aí, emissoras acho que nem existe mais. Na época tinha a Sim TV, que era a Rede TV, eu acho que não existe mais aqui em Natal. Então ela assim, teve um destaque. Teve um outro dia que eu até fiquei surpreso, que teve um programa na InterTV que foi em homenagem a ela, que foi pela manhã. Eu ainda peguei um pedacinho, ainda consegui filmar do celular, que foi em homenagem a ela, o programa na íntegra. Foi em homenagem a ela, e eles tinham várias imagens e colocou várias reportagens. Boa. Que informação maravilhosa. Isso é um reconhecimento, né? Com certeza. Reconhecimento do trabalho que foi feito tanto na cultura como na educação. Está registrado, está nos livros, está no novo livro de Monte Alegre. E esse livro foi uma coisa muito bacana, porque aí a nova geração vai conhecer tudo que foi feito, inclusive o trabalho dela, né? Assis, e que história é essa de Dona Chiquinha ter se encontrado com o rei do Baião? Que conversa é essa? Conta aí pra gente. Na época que ela fazia o Mobral, né, que ela estudava o Mobral, ela também foi professora do Mobral. E para ser professora, ela tinha que fazer uma capacitação em Natal. Então, quando passava assim uma semana em Natal, eu era bem pequeno, mas lembro que eu chorava bastante porque ficava uma semana afastado, né? Eu criança, ela dava aula com eu nos braços dela, né? Eu 3 anos de idade. E assim, aí na sexta-feira, que era o último dia do treinamento lá, da capacitação, já tinha ido embora algumas pessoas. Então a pessoa que era responsável pelo treinamento, que era Lourdinha Guerra, que eu não cheguei a conhecer, mas ela falava muito no nome dela, disse assim: hoje nós vamos trazer uma surpresa para vocês. Então ela estava assim bem no corredor, estava sentada, sempre foi louca por Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, e ela não sabia que surpresa era. Aí na noite, né, de despedida, aí lá vinha ele descendo na escada, Luiz Gonzaga, e ela estava no caminho dele, na rota dele. Então ela se virou e viu, aí se agarrou com o gibão dele e puxou e se agarrou com ele. E foi assim, bem bacana. Ele ainda cantou umas 5 músicas lá, que ele, eu acho que estava por perto aqui da região, né? E teve esse convite e veio fazer essa apresentação pro pessoal de lá. Tinha poucas pessoas, já teve a oportunidade de conversar com ele. Só não tirou foto porque na época não tinha, né? Não era tão fácil de tirar foto. Não tem esse registro fotográfico. Mas tem o registro na história que ela contou e
E Luiz Gonzaga acabou também, né? Mesmo depois de sua morte, acabou entrando também na sua vida, né? Quando você recebeu um convite para ir com a sua turma lá para Crato. Em 2012, nós fizemos um trabalho, uma homenagem a Luiz Gonzaga. Se eu não me engano, foi o centenário do Luiz Gonzaga, 2012. Então nós fizemos um trabalho bem bacana, uma homenagem em dança, com coreografada e também com teatro. E a gente chegou a participar de um evento que foi no Colégio Marista, em Natal. Inclusive o evento do Colégio Marista, ele não aceita grupos de fora, que não seja do Marista. Eu não sei através de quem, mas a gente foi o primeiro grupo que não era do Marista a se apresentar no Colégio Marista, né? Na época eles até ofereceram um curso de teatro, também até participei também desse curso. E aí a gente apresentou e teve uma repercussão bacana, que pessoas viram de outra cidade, de outro estado. Aí tinha uma pessoa que era não sei se era primo ou era sobrinha do Luiz Gonzaga, chamado Benônica Gonzaga, que ela viu nas redes sociais e entrou em contato com a gente. Ia ter um festival lá em homenagem aos 100 anos, o centenário do Luiz Gonzaga. E a gente foi convidado para ir lá fazer a participação. Na época a gente estava até com o dinheiro de cachês que a gente tinha recebido. E a gente ia lá para Exu, né, a terra do Luiz Gonzaga, Pernambuco. Só que a gente acabou não indo porque os pais de algumas meninas não deixou, não permitiu. Mas só pelo convite já valeu, né? Só pelo convite já valeu. Teria sido uma experiência muito boa, mas é assim mesmo. É verdade, né? Tudo tem seu tempo, né? Tudo pois tem é, seu momento. Pois é. Assis, você também você gosta muito de rir, de sorrir, gosto de alegria, demais, de animação. E acabou que parece que tudo que você põe em sua mão flora, sabe? Floresce. E uma das coisas um dos grandes trabalhos que eu admiro também seu, além da Estrela Matutina, de tudo que acontece, do Pastorinho, que é lindo, é uma apresentação maravilhosa. Seu Luiz e os bonecos nem se fala, mas a Turma do Vixe eu sei que a cultura televisiva hoje, né, tá muito diferente da época de Chaves, né, que era um humor mais natural. Mas você consegue através da Turma do Vixe passar um pouco disso pra gente, aquele humor mais decente, né? Aquele humor menos pesado. Mas sem apelação. Como é que surgiu isso aí, Assis? Como é que ideia foi essa da Turma do Vixe? Eu sempre gostei de comédia, de humor, eu sempre, como eu disse, cresci assistindo o Chaves, os Trapalhões, né? Sempre gosto desse humor bem escrachado, bem doido, mas sem apelação. Então a gente resolveu fazer um trabalho voltado ao humor, né? Para escrever coisa doida é comigo mesmo. Então a gente resolveu fazer, juntou uma turma, na época acho que era só 5 ou 6, e para fazer uns vídeos rápidos, né? Vídeo que era assim, a gente, por exemplo, pegava uma piada e a gente ia fazer a piada em vídeo, pegar a piada e fazer em vídeo. E no final a pessoa se assustava e dizia, vixe, e pronto, era só isso. Vídeo de 20 segundos, 30 segundos. Só que quando a gente começou a fazer, o pessoal começou a assistir, começou a gostar e disse, os vídeos são muito curtos. Era pra você fazer uns vídeos maiores. A gente começou a aumentar o tempo, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. A gente chegou a fazer uma escolinha do Vixe, que eu acho que chegou a 15 minutos. E assim começou a ter visualização, bastante visualizações. E a gente começou a fazer. Mas a ideia surgiu porque eu acho que o humor hoje ele tá muito pra baixo, muito apelativo. Às vezes você quer assistir e você senta em frente à TV e você sente vergonha de assistir com sua família, das piadas que se contam. Então, a gente consegue fazer também uma coisa bacana. A gente pode provar que se pode fazer sem apelação. Então, é isso que a gente faz. Até hoje tem dado certo, já tá com acho que mais de 6 anos já, acho que nessa faixa, de repente o tempo passa. E teve algumas perdas, né? A gente perdeu um componente muito bacana, que era... Inclusive eu já iria entrar nesse assunto aí com você, né? Porque nem tudo são flores, né? Exato. Você perdeu sua mãe e também recentemente agora, eu acho que foi em 2020, né?
perdemos uma pessoa que ele era a grande estrela da turma do verdade. Vixe, e também fazia um trabalho maravilhoso com os jovens, também junto com você. Ele nasceu disso, né? Por ser um morador, um jovem aqui do bairro da Esperança, a cultura nasceu nele, né, Assis? Como é que foi conviver durante esse tempo com Márcio Ureia? E como é que você recebeu essa notícia? Porque nos abalou com certeza a gente, os familiares, os amigos, toda a Monte Alegre ficou abalada. Mas eu tenho certeza que você se machucou muito mais com isso. Eu conheci Márcio, ele era criança, pré-adolescente, na época do PET. Na época que eu coordenei o PET, ele era aluno de lá. E ele era muito assim, desenrolado com as coisas. Sempre quando tinha alguma coisa de dança, ele sempre estava à frente, sempre era o primeiro a querer participar de tudo. E já ajudava, né? Então depois eu comecei a envolver ele nos grupos, convidei ele, porque quando a gente percebe que uma pessoa é assim, bem pra frente, a gente chama logo, que é pra aperfeiçoar aquilo que a gente sabe que o dom que tem. Então, nos nossos trabalhos a gente tem as oficinas de teatro, de dança, e ele entrou e sempre participava e ainda incentivava os outros a participar. Ele cresceu nisso aí, começou a pegar os principais papéis, né? E na turma do Vixe a gente precisava de uma pessoa, um homem que fizesse o papel de mulher, porque é engraçado, né? E ele topou a fazer e fazia muito bem, ele incorporou mesmo o personagem, chegou a comprar depois peruca, os acessórios, tudo direitinho, e não tinha vergonha de fazer não. Dona Genoveva. Dona Genoveva, eu não sei nem de onde saiu esse nome, mas a gente colocou o nome Dona Genoveva. E ele fazia em qualquer canto, no meio da rua, e só tinha vergonha de uma pessoa, que era o avô dele. Uma vez a gente ia passando num carro, ele ia fantasiado, aí de repente ele se escondeu embaixo do banco. Aí o que foi? Eu disse, meu avô tá ali. Aí assim, era muito bacana o personagem dele, que tinha também o padre, né, que era Padre Ureia. Então, esse nome Padre Ureia, inclusive quem deu o nome foi Padre Aerto, viu? Foi mesmo. Não foi a gente, não. Padre Ureia. Foi porque tava vestido de padre, aí ele ia chegando, né? Aí o Padre Aerto olhou pra ele e disse, tem um padre aqui, tem um concorrente meu aqui. Aí ele disse, o padre. Ele disse, como é o nome do padre? Aí ele disse, não sei não, o apelido dele é Ureia. Ele disse, então o nome dele é Padre Ureia. Aí ficou o nome, Padre Ureia. O outro até dizia que Padre Ureia é grande. Mas era muito engraçado, a gente brincava demais, tinha uma amizade muito boa, ele ia sempre lá em casa, a gente se divertia muito quando se reunia a turma, ele, Dinho, J Neto, Bebeu, a gente... Quando saiu, eu sempre dizia, ficava com o queixo doendo de tanto rir, porque a gente não parava de rir não, porque era só besteira que a gente falava, sabe? Uhum. Dá pra imaginar, né? Então, foi uma perda grande. No dia que eu soube, eu tomei um susto, fiquei até sem ar, porque não tava esperando, não sabia. Pegou todo mundo. Quando alguém chegou, Alexandre chegou e disse assim, e essa morte de Márcio? Eu pensava que era Márcio Som. Aí eu disse, que Márcio? Aí eu disse, Márcio Ureia. Aí faltou ar. Na hora eu fiquei sem ar e fiquei totalmente sem saber o que fizesse. Sem saber o que fazer. Totalmente desorientado. E foi terrível. Um dia muito triste. Porque assim, quando as pessoas morrem por uma doença, alguma coisa que você já vem... se preparando. É diferente de você... A pessoa tá bonzinho, sair pra trabalhar, daqui a pouco morreu. É uma coisa... sem explicação, né? Então... Inclusive, vocês tinham acabado de estrear no sábado um programa, a gente estreou, né? O programa de rádio. Exatamente, a gente estreou o programa de rádio no sábado e... Na Interativa. Aí, na terça-feira, aconteceu esse acidente. Não lembro se foi na terça ou se foi na segunda. Aconteceu esse acidente. Inclusive, eu tinha andado com ele, de carona com ele, na mesma moto que eu sofri acidente no sábado mesmo, que tinha ido me deixar em casa. E quando foi na segunda, eu não lembro se foi na segunda ou foi na terça, ele faleceu. Aconteceu o acidente. Recentemente, a Estrela Matutina também perdeu uma outra estrela, né? Nós perdemos Luana, né? Luana, que foi uma dançarina da quadrilha, né? Do Shot, do grupo de Shot. A gente tem alguns vídeos, algumas imagens dela participando.
Inclusive, na época que ela adoeceu, ela tinha se afastado por causa do trabalho, mas estava pretendendo voltar. Aí ela adoeceu, que na verdade foi uma doença que ela teve quando criança, com 9 anos de idade. Mas ela tinha feito uma cirurgia, um tratamento e tava ok, né? Aí depois de certo tempo voltou. Acho que ela tava com uns 22 anos, 23 anos. Voltou e voltou com muita força. Ela fez várias cirurgias, vários tratamentos, mas infelizmente não conseguiu, né? Vencer essa doença terrível que é o câncer. Então foi mais uma perda pra gente. A vida, infelizmente, nos encabe de passarmos por situações como essa, né? E faz parte da história. É verdade. E eu sei que muita gente já nasceu também de dentro da Estrela Matutina para o humor, para a dança, inclusive alguns componentes hoje, né, são marcadores de quadrilha, né? A gente tem um rapaz que na época ele odiava o trabalho de quadrilha. Ele era até, dizia umas piadas homofóbicas, né? Que ele dizia que quadrilha era coisa pra gay e tal. Aí a gente ia ensaiar, ele jogava pedra na gente. A gente tava ensaiando, só via as pedras caindo quando eu olhava ele. O nome dele é Tiago, aquele caba danado. Aí me disse, rapaz, tem que tomar as providências com relação a isso. Eu disse, não, pode deixar que amanhã eu tomo as providências. Qual foi a providência que eu tomei? Eu fiz um convite digitado. Mandei pra ele, entreguei em mãos. Disse, Tiago, quero falar com você. Ele ficou meio assim assustado. Disse, o que é? Eu disse, leia, esse convite é pra você. Então ele, por incrível que pareça, isso foi em 2002. Recentemente ele veio me mostrar esse convite que ele ainda tem guardado. Ele plastificou esse convite. Ele disse assim, Assis, esse convite foi o convite que mudou a minha vida. Porque eu tava indo pra um caminho muito ruim. Olha aí que coisa. Aí ele aceitou, mas ele não foi dançar. Ele aceitou pra ir ver o ensaio. Aí viu, depois começou a dançar, né? Inclusive teve um ano que teve uma matéria exclusiva só sobre ele. Num programa da TV Ponta Negra, sobre Tiago. Que hoje ele é marcador de quadrilha e coreógrafo. Olha aí. Recentemente a gente se encontrou lá em Lagoa do Mato, que ele foi só pra ver a apresentação do Boi de Reis, que a gente foi fazer lá na Festa de Santa Luzia, em dezembro. Ele tava lá, tirou foto com o pessoal e contou a história dele pro pessoal, do jeito que eu tô lhe falando, que ele disse que foi o convite que mudou a vida dele. Temos também Josi, que foi uma pessoa que morava ali na Castanha e decidiu a fazer teatro com a gente. Hoje, Josi é formada em teatro pela UFRN, é professora da Rede Municipal de Ensino de Parnamirim, porém ela está morando agora no Canadá. Ela está no Canadá, eu não sei se ela vai passar um tempo, não sei. Eu sei que ela está lá e assim, muitos outros que saíram do grupo e trabalham com isso, outros não trabalham com isso, mas graças a Deus a gente vê que são pessoas de bem. A gente recentemente perdemos mais um componente, mas para uma coisa boa, que foi Danilo, que é Juninho da turma do Vixe, que vai para a aeronáutica. Olha. Inclusive foi hoje, já para ficar. Vai passar 40 dias lá de adaptação, já ficou. Então é uma coisa muito boa quando a gente perde, mas porque alguém está trabalhando, porque alguém entrou numa universidade, porque alguém às vezes até muda de religião e não vai. Isso é muito bom. O ruim é quando a gente perde para o crime, para as drogas, para coisas ruins, né? E a gente tem um grupo muito grande hoje. Temos por volta de 100 componentes, entre músicos, dançarinos, pessoal do teatro, da turma do Vixe, mais de 100 pessoas. Entre criança, que a gente também tem um grupo infantil. A gente fez recentemente uma parceria com o Serviço de Convivência. E a gente fez um teatro do Natal, né? Um alto natalino. Na verdade, um musical natalino, conseguimos fazer com 18 crianças do Serviço de Convivência, sendo que o trabalho foi feito pela Estrela Matutina. A gente teve 12 meses de oficinas de teatro e de dança e um mês de ensaio do musical. Foi muito bacana, a gente recebeu o convite até para outra cidade. Eu, na verdade, não quis ir, a gente recebeu o convite para a cidade de Passagem, mas eu não quis ir porque eu achei muito precoce, muito novo os meninos ainda para chegar e apresentar na outra cidade. Eles estão se acostumando agora, tem que ter um período de adaptação para eles perderem o nervosismo.
pra gente poder sair, né? Eles apresentaram na creche, que foi a apresentação experimental, que era só pra criancinha, porque ali se errasse não tinha problema. Fizemos a apresentação principal, que foi na praça, agora no Natal, e encerramos aqui na calçada da Igreja Católica, aqui no bairro da Esperança. E foi muito bom, tenho certeza que todos gostaram e que querem continuar. Os mais velhos, a gente já pegou 2 ou 3, já tá participando da quadrilha. E aí, continua na cultura, né? É boa. Seu Luiz é um outro personagem que nasce, né, de dentro da turma do Vixe, que nasce desse seu trabalho aqui no bairro da Esperança. E eu vou esperar acontecer qualquer coisa para poder falar de uma pessoa que eu admiro bastante, que eu reconheço o trabalho dele e que esse trabalho não pode parar, Assis não pode parar. O trabalho, o nome Seu Luiz é um nome muito forte e a gente precisa envolver mais isso na cultura, sabe? O Seu Luiz não pode morrer. Seu Luiz é um personagem que eu criei, mas o nome é o nome dele mesmo, né? Que todo mundo conhece por Bebeu, né? Nem por Luiz. Aí, na verdade, ele já vem desde a época da minha mãe, que ele era aluno da minha mãe, e ele participou do pastoril dela quando ela que fazia. Ele era o palhaço do pastoril. Eu tenho, inclusive, fotos que foi tirada lá na Escola João de Paiva. Ele era um dos palhaços, que minha mãe colocou 2 palhaços, eu não sei de onde ela tirou essa ideia, mas eram 2 palhaços que tinha, então ele era um dos palhaços. E depois passou para o grupo Estrela Matutina, começou a dançar na quadrilha, foi até tema de quadrilha, a gente fez o casamento de Seu Luiz em 2019, que era toda uma história que a gente fez mais para divulgar também a turma do Vixe, né? E é um personagem que ficou, que marcou e que realmente tem peso. Eu até digo, se a gente se dedicasse realmente a isso, com certeza a gente cresceria. É porque a gente não tem uma dedicação, a gente não tem um foco em apenas uma coisa. A gente faz muita coisa, né? Muita coisa e acaba perdendo o foco. Porque quando você foca só numa coisa, você vai ter mais qualidade, né? É verdade. Mas a gente trabalha o ano todo, trabalha o ano inteiro. Fora as apresentações, a gente tem os ensaios, as oficinas. Porque tem todo um trabalho por trás disso, né? O trabalho de fazer adereço, tudo isso. E todo o trabalho é os próprios componentes que fazem. Digamos, se a gente precisa de um arranjo para a cabeça das meninas, então eu monto primeiro. Mas monto ensinando. Aí eles aprendem e eles se reúnem e eles mesmos fazem. A gente fornece o material e eles mesmos fazem. A quadrilha, os adereços, cenário, tudo que precisa, eles mesmos fazem. Arranjo para cabeça, adereço para as roupas, é tudo feito pelos próprios componentes. Eu só faço o primeiro. Às vezes o pessoal diz parabéns, vocês, não, parabéns para mim não, parabéns para eles, porque eles que se esforçam para fazer tudo aquilo, gostam do que fazem, né? Cria gosto pelo que faz. Assim como sua mãe plantou, né? Você está plantando também esse trabalho aí, essa sua dedicação, mas um dia as coisas deverão continuar e a continuidade vai vir exatamente das pessoas que vão surgir, que estão vindo, né? Exatamente. Alguém tem que aparecer para continuar, né? Não pode morrer, principalmente assim, o bairro da Esperança é muito rico em cultura. Eu sempre digo que a gente tem dois polos ricos aqui em Monte Alegre. Um é bairro da Esperança, o outro é Sobrado. São os 2 pontos que são muito fortes, a questão cultural. Aqui no bairro da Esperança, o que a gente procurar, a gente tem. Sanfoneiro, cantores, dançarinos. O que a gente encontrar, artesão, o que a gente procurar, a gente encontra. E no Sobrado também não é diferente. Lá tem um peso muito grande da questão do artesanato, né? Da questão das danças também. Tá faltando uma quadrilha junina lá. Que eu já cheguei, no passado, cheguei a fazer 2 anos lá, né? Que foi o Vira-Vira e depois a gente mudou o nome para Flor do Agreste e depois não teve mais. Mas eu acho que tá na hora de voltar com um trabalho pequeno e depois ir crescendo aos poucos, né? É verdade. Um fogo, ele começa com uma faísca. É verdade. Então tem que alguém dar um pontapé. É verdade. Assim, a cultura, a gente sabe que ela não caminha só, né? Exatamente. A cultura tem que ter apoio, né? Tem com que certeza. ter incentivo, tem que ter pessoas, tanto do poder público como do poder da questão empresarial também, o setor privado, né? Precisa ter apoio, né? As pessoas precisam incentivar a cultura para que ela aconteça. Tem que ter a iniciativa e o apoio, né?
Eu ainda lamento muito a questão estadual, que a gente não vê um incentivo da questão da parte do Estado com relação à cultura. Tem a Fundação José Augusto, mas eu não sei, a gente nunca conseguiu nada muito restrito, com certeza. Com relação ao apoio federal, sempre aparecem projetos, né, editais. Tem um aí que tá para abrir agora, que é a Lei Paulo Gustavo, que é parecido com a Lei Aldir Blanc, que é um valor que vem para os profissionais de cultura trabalhar, fazer algum tipo de trabalho, né? Na Lei Aldir Blanc a gente recebeu um valor que a gente comprou caixa de som para quadrilha que a gente não tinha. Chegou um tempo ainda, tinha uma época que a gente ensaiava com um celular. Você já percebeu? A gente ensaiou uma quadrilha com 20 pares, com um celular no meio. Era dessa forma. Então, foi uma época difícil, mas graças a Deus a gente superou. Mas assim, sabe? Se a gente não tivesse perseverança, a gente teria desistido no passado, que foi muito difícil. A gente chegou a fazer apresentações onde a gente foi de ambulância para chegar a fazer uma apresentação de boi de reis numa festa. Chegar uma ambulância, abrir, tá um boi dentro e tá lá o Mateus, o Birico, todo mundo sentado. Sair de dentro já. A gente ri de uma situação dessa, mas é um negócio assim bem... Inclusive a gente tem algumas filmagens, sabe? De coisas passadas, de 8 pessoas num carro pequeno pra ir fazer uma apresentação. Tipo assim, a gente já passou muito aperreio, muito perrengue, mas... hoje tá diferente, né? Tá, com certeza. Hoje a gente tem muita facilidade de fazer as coisas. Eu sempre digo, hoje eu não faço se eu não quiser mesmo. Porque eu querendo eu consigo. A gente tem um apoio, graças a Deus, da prefeitura. Eu agradeço demais a André Rodrigues, né? Por ter essa sensibilidade. Que, na verdade, esse boom na Estrela Matutina começou desde a época de Severino, né? Rodrigues. Que apostou, acreditou. E eu agradeço demais por isso. E estamos aí até hoje. Firme e forte. Não sei até quando, mas estamos aí. E esse ano, tem Estrela Matutina? Com certeza, estamos nos ensaios desde 7 de janeiro, começamos. Inclusive, com relação à coreografia, está praticamente pronta. Porque a gente passa e depois a gente limpa a coreografia, que é para tirar as falhas, né? Mas a gente, em coreografia, só falta 2 para terminar, para concluir. Que é a coreografia da rainha e a coreografia final. O restante já está montado. E depois a gente vai só limpar. Eu acredito que com relação à parte de teatro e de coreografia, a gente tá em fevereiro. Agora em março, início de abril, acho que tá tudo ok, tudo pronto. Mas essa semana já estamos começando nos adereços e no cenário a trabalhar com a sobra que ficou do ano passado. O que sobra a gente não perde nada. Tudo se aproveita. Sobrar uma coisa a gente já deixa para outra apresentação. Aí quando chega outra apresentação a gente já tem um material, a gente já começa a trabalhar. Que coisa boa. Seu trabalho é maravilhoso, né? E a gente fica muito feliz em saber que a gente, de certa forma, faz parte disso, né? Acompanha, está lá valorizando e dando incentivo. Às vezes a gente não tem nem como apoiar de alguma outra forma, mas no incentivo que a gente dá, isso é muito bom. Mas eu fiquei sabendo que você não vai mais estar... puxando a quadrilha, como é que é? Esse ano como é que é essa situação aí? Esse ano acredito que seja meu último ano, tanto como coreógrafo como marcador. Ano passado foi uma pessoa que a gente trouxe de São Gonçalo do Amarante, Vitor de Melo, uma pessoa muito competente e uma pessoa sensacional como ser humano. Inclusive ele veio fazer uma visita pra gente sábado. Mas ele atualmente tá com outra quadrilha, né? Tá com a Brilho Matuto, tá coreografando a Brilho Matuto, que foi a campeã daqui do ano passado. Tá quadrilha grande, então assim, a Estrela Matutina serviu como um trampolim para ele chegar numa quadrilha maior, né? Como a gente não ia fazer a quadrilha esse ano, aí ele teve o convite e ele foi pra quadrilha de lá e também colocaram um valor bacana. Mas esse ano quem assumiu a responsabilidade de coreografar e de marcar e de tudo foi eu. Eu decidi fazer, a gente montou uma comissão e a comissão tem ajudado muito porque eu tenho as ideias, mas tudo passa pela comissão. Se a comissão aceitar aquilo ali, é feito. Se não aceitar, também né, não é minha vontade que vai com que seja feito, não. Então, assim, eu acredito que seja meu último ano, marcando e coreografando
Acho que a idade já tá batendo e já tá na hora de já ir para outros setores, outras coisas, né? Outras prioridades. Mas esse seu espírito jovial aí, quando você entra em quadra, aí incorpora. Travestido lá, tudo... Aí incorpora, né? Incorpora mesmo. Porque, mas é isso aí mesmo, um personagem, né? A gente tem que criar um personagem e quando tá no palco tem que incorporar aquilo e fazer o que é pra se fazer. Verdade. Assis, eu nunca escondi a admiração que eu tenho por você, né? O programa que está sendo gravado aqui em Monte Alegre, mas vai ficar registrado aí também para a história, né? E as pessoas poderão acessar de todos os lugares no Brasil e no mundo, vão poder acompanhar um pouco dessa história que foi contada aqui. E eu não poderia iniciar, né, esse programa, não poderia iniciar esse novo projeto com uma pessoa diferente de você, que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que representa a cultura, que é uma área que, sabe, eu acho que a cultura é uma das áreas que precisam ser mais valorizadas, porque a cultura ela faz diretamente um trabalho educativo, um trabalho social. E eu admiro demais você, admirava demais sua mãe, era uma pessoa maravilhosa, excelente. E o trabalho que continua através de você, sem dúvida nenhuma, vai render ainda muitos resultados e muita história ainda para contar. Então quero lhe agradecer por você ter aceitado o convite de vir aqui, né? A gente teve até uns percalços aí, umas dificuldades para que a gente colocasse o programa no ar, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu agradeço demais você ter aceitado o convite, ter vindo participar aqui conosco e estrear esse programa aqui comigo. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Lhe agradeço como seu amigo, lhe agradeço como seu fã, lhe agradeço como seu admirador. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, do trabalho que foi feito, que é feito, falar um pouco do trabalho da minha mãe. Eu agradeço muito. E assim, as dificuldades que veio é só para somar. Nada fácil presta. O que vem fácil vai fácil. As coisas têm que ser com dificuldade. Nada cai do céu, a não ser água. Então eu agradeço muito. Quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para todos faz o grupo Estrela Matutina, né? E a minha família também, daqui de Monte Alegre, meus familiares também lá de Extremóis, que são muitos. Lá tem muito artista lá também, viu? Lá tem cantor, tem compositor, tem músico, enfim, tem vários artistas lá também. Que sempre estão por aqui nos visitando, às vezes a gente vai lá. Enfim, quero mandar um abraço para todo mundo, mandar um abraço para minha esposa, meu filho e todo mundo que está assistindo. Muito bem, show de bola. Obrigadão mais uma vez, Assis. E esse é o nosso primeiro programa do podcast Pode Tudo, mas nem tudo pode, através da Nova Interativa Podcast. Obrigado a todos aí por participar conosco, e muitos outros programas virão aí pela frente. Valeu, gente!